Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. É com muito carinho que eu quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus com você. E hoje nós queremos falar a respeito dos dons espirituais. O que é necessário para que nós venhamos receber os dons do Espírito Santo, para que nós venhamos fluir e que através do seu ministério você possa ver e vivenciar coisas grandes e poderosas acontecendo, assim como Deus nos prometeu. É sobre isso que nós vamos falar. Quando nós falamos a respeito dos dons espirituais, nós precisamos entender que isso é um direito. Nós precisamos reconhecer que não tem como algo acontecer e se manifestar nesta terra se não for por meio dos dons espirituais, quando se trata daquilo que está relacionado a cura, milagre, libertação, palavra de conhecimento, palavra de revelação. Tudo isso faz parte dos dons do Espírito Santo liberados sobre cada um de nós. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 4 em diante está escrito assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo de número 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecias, e outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Nós precisamos entender com muito carinho que os dons espirituais sobre a vida de uma pessoa não é uma ação unilateral. Não é apenas Deus distribuindo dons sobre o homem, mas o homem precisa entender qual dom ele deseja, que ele venha nessa terra ser útil para que, através do seu ministério e através da sua vida, grandes coisas venham a acontecer. Por quê? Porque no versículo 31 do capítulo 12, você vai ver algo incrível a respeito dos dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E o Espírito Santo falando comigo a respeito disso, ele disse uma frase que me impactou muito, que nós precisamos com zelo buscar os melhores dons, mas nós precisamos zelar quando os recebemos. Nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo quer derramar esses dons sobre a sua vida. E não é apenas essa lista dos dons dos 9 que eu li aqui para você, mas existem muitos outros dons na Bíblia descritos que nós precisamos entender. Por que buscar com zelo? Porque você precisa entender o que queima dentro do seu coração quando você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, nós precisamos zelar quando desejamos um dom sobre a nossa vida, buscar com zelo e entender que você não vai buscar um dom da parte de Deus e por isso que não é uma ação unilateral, ou seja, não é Deus derramando o dom sobre você apenas, sem que você deseje. É você buscando, é você tendo uma ação de desejar esse dom sobre a sua vida para que através de você pessoas sejam libertas, curadas, a igreja seja fortalecida, a igreja receba a unidade de andar e crescer segundo a vontade de Deus. Os dons são necessários em nós para que nós venhamos ver o crescimento da igreja e ser instrumento para contribuir com isso. Só que o Espírito Santo, quando derrama o dom sobre nós, já existe uma busca com zelo, já existe um coração desesperado, um coração que quer ver algo acontecer e você passa a buscar, sendo zeloso, entendendo que quando o dom for confiado a você, por favor, não trate-o como qualquer coisa, não ignore, cuide desse dom. Tenha carinho por esse dom, tenha o cuidado de ver com que aquilo que está sobre a sua vida é um presente. A palavra charisma ou carisma traz o sentido de presente, é um dom que Deus deu a você, que é justamente a palavra usada para dons na Bíblia, no original. Então eu preciso entender que há necessidade de eu cuidar dele. E como receber esse dom do Espírito Santo? Você precisa primeiro entender o que você deseja viver nessa terra. Se você literalmente quer viver em meio aos milagres, se você quer ver curas acontecerem, se você quer ver as pessoas serem restauradas, curadas, busque o dom de curar. Você precisa buscar, você precisa com todo zelo entender e ter dentro do seu coração
que quando o Espírito Santo derramar sobre você, confiar sobre você este dom, você vai zelar por ele, você vai cuidar, você literalmente vai estar atento à necessidade da manifestação desse dom. Quantas pessoas carregando um dom incrível sobre a sua vida, mas muitas das vezes elas não utilizam porque são envolvidas pelo medo, são envolvidas por alguma circunstância. E esse vídeo nós iremos dividi-lo em duas partes. A primeira parte é essa que nós estamos falando de como receber os dons do Espírito Santo, e a segunda parte nós vamos falar a respeito dos inimigos do dom. Existe um inimigo que literalmente paralisa as pessoas de receberem o dom do Espírito Santo. E assim que você começa a buscar, você começa a desejar viver aquilo que Deus te chamou, você precisa se aprofundar nisso. E eu pergunto a você, qual dom você deseja sobre a sua vida? Ou quais os dons que você deseja sobre a sua vida viver? Sejam eles quais forem, você precisa mergulhar de cabeça, tendo a certeza de algo. É uma ação em que você faz parte, é uma ação em que o Espírito Santo vai liberar sim sobre você esses dons, mas você precisa exercitar a sua fé em desejar, buscar de forma contínua esse dom sobre a sua vida, seja ele qual for. Você precisa realmente, nesse exato momento, fazer uma reflexão a respeito do que você deseja viver na sua vida em relação ao seu ministério nessa terra, ao seu propósito nessa terra. E aí comece a desejar os dons do Espírito Santo. Comece a falar para Jesus, Jesus, eu quero receber o dom do Espírito Santo, eu quero receber este dom específico, eu quero ser usado segundo a tua necessidade para, através de mim, fazer na igreja e que os dons se manifestem. Busque. Se você deseja que as pessoas sejam curadas, passe a orar por pessoas enfermas. Se você deseja que a palavra do conhecimento venha, passe a exercitar isto. Nós precisamos literalmente entender que é uma ação. Nós precisamos nos comportar como alguém que busca isso. É mais ou menos uma pessoa que deseja um trabalho. Ela quer um emprego bom, por quê? Por alguma necessidade, seja para manter sua casa, seja por um salário, seja por algo. Você precisa entender que ela tem uma ação de ir atrás desse trabalho, de buscar, assim também é com os dons. Uma pessoa que deseja casar, ela geralmente tem uma necessidade para isso. Uma pessoa que deseja casar, ela tem uma busca para isso, é constituir uma família, é ter alguém ao seu lado, e ela faz com que a sua ação de ir ao encontro daquilo que literalmente faz com que isso aconteça, seja uma atitude dela porque ela deseja. Assim também funciona com os dons. Eu preciso entender qual o dom que eu desejo para a minha vida. O Espírito Santo está pronto para liberar esse dom sobre você, para fazer através de você, para fazer com que a tua vida já não seja mais apenas uma vida sem sentido nessa terra, mas que você veja o sentido de viver todos os dias servindo. Busque com zelo os melhores dons e zele quando recebê-los. É com muito carinho que eu quero que você se atente para isso, porque você vai ver que o desejo de buscar os dons espirituais já não vai ser mais uma ação isolada, mas vai ser uma ação em que o seu coração se comporta em desejar ver a dor e o sofrimento do outro sendo sarados, sendo sanados, pela sua atitude de se colocar numa posição de receber e viver aquilo que Deus te chamou para viver. Busque com zelo os dons, busque com zelo os melhores dons e se permita ser um instrumento nas mãos do Deus eterno. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você venha fazer uma reflexão e entender qual a necessidade hoje dentro de você em buscar um dom, seja pelo que for. Busque, faz parte. Você precisa fazer parte desse processo. Você precisa literalmente andar nesse processo. Pastor, eu já recebi um dom, e agora? Agora eu exercite. Ore pelas pessoas, manifeste esses dons na sua casa, na empresa, no lugar onde você está, seja onde for, exercite a manifestação do dom espiritual que Deus confiou sobre a sua vida. E fique atento ao próximo vídeo, onde nós iremos falar a respeito do maior inimigo dos dons. E eu quero também te convidar, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e se esse vídeo foi útil para você, compartilhe ele com alguém que com certeza irá abençoar a vida dessa pessoa. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.